Sabe o que acontece depois que tudo desmorona? Hoje a gente vai mergulhar de cabeça nos capítulos finais e bem dramáticos do livro de Jeremias. Vamos entender a história dos sobreviventes de Jerusalém e a escolha fatídica que, no fim das contas, selou o destino deles. Pois é, essa é a grande pergunta que fica no ar durante toda essa história. Para aqueles poucos que sobraram em Judá depois da conquista da Babilônia, a resposta, não era só sobre sobreviver, não. Era sobre fé, era sobre medo e sobre o futuro de uma nação inteira. O peso era enorme. Então, no meio de toda aquela devastação de Jerusalém, de repente, surge um momento totalmente inesperado, sabe? Um fiozinho de esperança, bem frágil. Um novo começo parecia de fato possível, mesmo ali, debaixo da sombra do poderoso Império Babilônico. Ok, então vamos situar a coisa toda. Os babilônios, de um jeito até que surpreendente, libertam o profeta Jeremias. Aí eles nomeiam um governador judeu, Gedalias, e ainda por cima permitem que o povo que sobrou se junte lá em Mispa. Pela primeira vez em muito, muito tempo, existia uma chance real de recomeçar. E olha, no começo tudo correu incrivelmente bem. O pessoal se reuniu, começou a plantar e, como o próprio texto diz, eles fizeram abundante colheita de vinho e de frutos. A terra estava se curando e o povo também. Dava aquela sensação boa, sabe, de que o pior já tinha passado. Só que essa paz que eles tinham acabado de encontrar era muito, muito frágil. Uma conspiração já estava se formando na sombra, sabe? Ameaçando destruir tudo que eles tinham acabado de reconstruir com tanto esforço. E o perigo não veio do nada, sem nenhum aviso. O governador, o Gedalias, foi alertado pelos seus próprios comandantes de que a vida dele corria perigo. É aqui que a tensão da história, sobe pra valer. E a ameaça fica bem específica, bem pessoal. O Joanã chega no Gedalias com a informação na lata. Um assassino foi enviado por um rei rival para acabar com a vida dele. O aviso, não tinha como ser mais claro. E aí que acontece o erro fatal. O Gedalias, talvez por excesso de otimismo com essa nova paz, ou quem sabe por puro orgulho, se recusa a acreditar no aviso. Ele simplesmente ignora, acha que é mentira, uma decisão que ia selar não só o destino dele, mas o de todo mundo que estava ali. O que acontece em seguida é um verdadeiro banho de sangue. O Ismael não só mata o Gedalias durante um jantar, como mata também todo mundo que estava com ele. Dias depois, ele engana um grupo de peregrinos que estavam de luto, massacra os coitados e joga os corpos numa cisterna. Para piorar, ele ainda leva o resto do povo como prisioneiro, destruindo completamente aquela paz tão frágil. Mas a história dá outra reviravolta. O Joanã consegue resgatar o povo das mãos do Ismael, só que agora os sobreviventes estão completamente apavorados. Eles estão morrendo de medo da vingança dos babilônios pelo assassinato do governador. E aí eles se veem diante de uma decisão crucial. Desesperados, eles correm até Jeremias e fazem um juramento solene. Pedem para o profeta buscar a orientação de Deus e prometem com todas as letras que vão obedecer. Não importa o que seja. É uma promessa muito forte, nascida do pânico total, sabe? Um último apelo por alguma certeza divina num mundo que tinha desabado. Então, a escolha era essa, preto no branco. Ficar na terra que Deus deu para eles, confiando que ele ia proteger da fúria da Babilônia, ou fugir para o Egito, que era o lugar de refúgio tradicional, mas também o símbolo da antiga escravidão deles. Era literalmente fé contra o medo. E a palavra de Deus, vinda por Jeremias, é super clara, não deixa margem para dúvida. Apresenta dois futuros completamente diferentes. Ficar em Judá significava proteção, reconstrução, a presença de Deus. Agora, ir para o Egito? Bom, isso significava que os mesmos desastres de que eles estavam fugindo, a espada, a fome, iriam atrás deles e os destruiriam lá. Então, diante de uma escolha tão clara, com promessas e avisos tão explícitos, o povo toma a sua decisão. E como a gente vai ver, é uma decisão trágica. É aqui que tudo desanda de vez. Eles quebram o juramento. O medo da Babilônia era tão real, tão imediato, que foi mais forte do que a promessa que eles tinham acabado de fazer a Deus. Eles chegam a acusar Jeremias de mentir, de estar sendo manipulado, e declaram na cara dura que não vão obedecer. A decisão estava tomada. E quem mandou foi o medo, não a fé. E a desobediência é total. Eles não só vão para o Egito, como arrastam o profeta de Deus junto com eles. E chegando lá, em vez de pensar, puxa, o que a gente fez? Eles dobram a aposta na rebelião.
declaram que vão continuar com as mesmas práticas de idolatria que causaram a destruição de Jerusalém. É inacreditável. A ironia final da história é simplesmente esmagadora. Jeremias entrega uma última profecia. O próprio rei Nabucodonosor, a pessoa de quem eles fugiram com tanto pavor, iria até o Egito e os destruiria lá mesmo, no refúgio que eles escolheram. Eles simplesmente não conseguiam escapar do destino que eles mesmos construíram. E agora a narrativa se expande. A gente sai do close em Judá e abre o foco. Porque a história deles não é um evento isolado, sabe? Ela faz parte de um plano divino muito maior que envolvia todo o Antigo Oriente Próximo. O texto, a partir daqui, se volta para uma série do que a gente chama de oráculos. O que é isso? Bom, essencialmente, são profecias de julgamento contra as nações vizinhas. É uma forma de mostrar que a justiça de Deus vale para todo mundo, é universal. E a lista, olha, é longa. Egito, Filístia, Moabe, Amon, todas aquelas potências da região que ou comemoraram a queda de Judá ou tiveram algum papel na história, todas elas iam enfrentar o seu próprio dia de acerto de contas. E aí, a profecia se vira contra a própria Babilônia. É isso mesmo, o império que Deus usou como sua taça de ouro e seu martelo para julgar as outras nações também seria julgado. Isso mostra que nenhum poder aqui na Terra é absoluto. E com isso, a gente chega na conclusão dessa saga longa e, convenhamos, bem sombria, com um resumo histórico e uma reviravolta final que, olha, ninguém esperava. O livro registra um número final, 4.600. Esse é o total de pessoas levadas nos últimos estágios do exílio. É um número frio, preciso, mas que resume bem a escala humana da catástrofe e o que parecia ser o fim definitivo de Judá. E então, depois de toda essa destruição, o livro termina com uma nota estranhamente esperançosa. Décadas depois da queda de Jerusalém, o rei exilado de Judá, Joaquim, é solto da prisão. E mais, ele recebe um lugar de honra na corte babilônica. Olha, não é uma restauração completa, nem de longe, mas é um vislumbre, um pequeno ato de graça no meio de toda aquela escuridão, que deixa uma pergunta no ar. Será que, apesar de tudo, esse não é o fim da história?